Sacramento, Califórnia, 24 de abril de 2018, policiais cercam uma casa comum no bairro de Citrus Heights. Um homem de 72 anos está no jardim. Ele está regando plantas. Em segundos, é algemado no chão. O nome dele é Joseph James DeAngelo Jr., ex-policial, avô, aposentado. As autoridades o acusam de ser o criminoso mais procurado da história da Califórnia. Mais de 40 anos de impunidade terminam em um jardim suburbano. O caso começa em 1976, no leste de Sacramento. Uma série de estupros aterrora moradores de bairros residenciais. A polícia não tem suspeitos, não tem descrição clara, tem apenas um padrão. O criminoso invade casas à noite, amarra casais com cadarços trazidos por ele, empilha pratos nas costas dos homens para alertá-los se tentarem se mover. O método é sempre o mesmo. Após os crimes, ele liga para as vítimas, às vezes horas depois, às vezes semanas depois. Fala pouco, o suficiente para que saibam que ele ainda está lá. O pânico se espalha por comunidades inteiras. Lojas de armas em Sacramento registram aumento expressivo nas vendas. Vizinhos organizam patrulhas noturnas. Pais instalam travas extras nas janelas. A detetive Carol Daly entrevista dezenas de vítimas. O criminoso é descrito como branco, entre 25 e 30 anos, atlético, com cerca de 1,80 m, profissionalmente organizado, sem deixar rastros. Em 1979, investigadores confirmam o que alguns já suspeitavam. Durante parte dos crimes, o homem que aterrorizava Sacramento usava um uniforme policial, trabalhava como agente da lei no departamento de Auburn, patrulhava as mesmas ruas onde atacava. Ao longo de 12 anos, o mesmo criminoso comete ao menos 50 estupros e 13 assassinatos em toda a Califórnia. Ele é chamado de East Area Rapist, de Killer Noturno Original, de Golden State Killer. 3 nomes para uma única pessoa. Por décadas, ninguém sabe quem é. Em 2018, um teste de DNA resolve em dias o que milhares de investigadores não conseguiram em 40 anos. Como um homem que trabalhou para o Estado, que conhecia os métodos, os procedimentos, as investigações, conseguiu permanecer invisível por tanto tempo. Visalia, Califórnia, 1974. Uma cidade de 100 mil habitantes no Vale Central. Entre abril daquele ano e dezembro de 1975, mais de 100 residências são invadidas, no mesmo bairro. O invasor não rouba dinheiro nem joias de valor. Ele mexe em objetos pessoais, come comida da geladeira e às vezes dorme nas camas das casas vazias. A polícia local o chama de Visalia Ransacker. Na madrugada de 11 de setembro de 1975, Claude Snelling, professor de jornalismo de 45 anos, acorda com barulho em casa. Ele sai do quarto e encontra um homem encapuzado carregando sua filha de 16 anos. Snelling avança sobre o homem. O invasor atira 2 vezes. Claude Snelling morre no local. É o primeiro homicídio confirmado ligado ao Visalia Ransacker. Nenhum suspeito é identificado. 1 ano depois, a 100 quilômetros dali, Sacramento registra o primeiro de uma série de ataques. Em junho de 1976, uma mulher é agredida e estuprada dentro de sua própria casa. O criminoso entrou por uma janela destrancada. A detetive Carol Daly assume as investigações no condado de Sacramento. Entre 1976 e 1979, ela documenta mais de 50 casos com o mesmo padrão. O criminoso passa a ser chamado de East Area Rapist. O modus operandi é sempre o mesmo. Ele estuda as casas dias antes do ataque. Ele corta as cordas com antecedência e as deixa escondidas próximo ao local. Durante os ataques, empilha pratos nas costas dos maridos amarrados para detectar qualquer movimento. Meses depois dos ataques, as vítimas recebem telefonemas. A voz do lado de lá é calma. Em uma ligação gravada, o homem diz apenas, "Eu vou te matar." Depois desliga. Em 2 de fevereiro de 1978, Brian e Kate Majori caminham com o cachorro deles perto de casa, em Rancho Córdoba. Um homem os persegue por 2 ruas. Os 2 são baleados e mortos na calçada. Brian tinha 21 anos, Kate 20. Em julho de 1979, o policial Joseph James DeAngelo é demitido do Departamento de Polícia de Auburn.
Ele havia furtado um martelo e uma embalagem de inseticida de uma farmácia local. A demissão não gera investigação adicional. Após a demissão, os ataques mudam de natureza. A partir de 1979, o criminoso para de estuprar e começa a matar. Casais no sul da Califórnia são encontrados mortos em suas casas, com sinais de espancamento. A polícia não conecta os casos aos crimes de Sacramento. Em 4 de maio de 1986, Janelle Cruz é encontrada morta na casa da família dela em Irvine. Ela tinha 18 anos. Era a última vítima conhecida. Depois disso, o criminoso desaparece. Nenhum ataque confirmado nos 32 anos seguintes. Janelle Cruz é a última vítima conhecida do criminoso. Depois de maio de 1986, os ataques cessam. Joseph James DeAngelo some da linha do tempo criminal. Nesse momento, DeAngelo tem 40 anos, mora em Sacramento com a esposa e 3 filhas, trabalha como mecânico em um supermercado. Por mais de 30 anos, ele leva uma vida comum. Vizinhos o descrevem como reservado. Ninguém suspeitava. Enquanto isso, os casos permanecem abertos em vários condados da Califórnia. Detetives trabalham os arquivos separadamente. Nenhum departamento conecta os crimes. Em 1996, uma análise de DNA conecta o estuprador da área leste ao assassino do sul da Califórnia pela primeira vez. Os casos são os mesmos. O perpetrador é um só homem. Em 2001, as autoridades batizam o criminoso oficialmente. O nome é Golden State Killer. A mídia retoma os casos. A pressão pública aumenta. O detetive Paul Holes, do condado de Contra Costa, dedica anos ao caso. Ele analisa centenas de pistas. Nenhuma leva a um nome. Em 2013, a escritora Michelle McNamara publica um artigo longo sobre o Golden State Killer. O texto alcança milhões de leitores. O caso volta ao centro do debate público. McNamara passa anos pesquisando o caso de forma independente. Ela colabora com Holes e outros investigadores. Em abril de 2016, ela morre antes de ver o caso resolvido. O livro dela, I'll Be Gone in the Dark, é publicado póstumamente em 2018. Torna-se um best-seller. Renova a pressão sobre as autoridades para identificar o criminoso. Paralelamente, investigadores enviam o DNA do Golden State Killer a um banco de dados genealógico aberto ao público. A técnica é nova e controversa. Os resultados chegam em semanas. A genealogista Barbara Ray Venter rastreia parentes distantes do criminoso a partir do DNA. O método reduz os suspeitos a uma única família. Um nome emerge: DeAngelo. Entre 1974 e 1975, em Visalia, Califórnia, um criminoso invade mais de 100 residências. Ele rouba itens de pouco valor e observa famílias enquanto dormem. A polícia local o chama de Visalia Ransacker. Em setembro de 1975, Claude Snelling acorda e encontra um invasor levando sua filha de 15 anos. Snelling tenta intervir. O invasor atira 2 vezes. Snelling morre no quintal da própria casa. Em 1976, os crimes migram para Sacramento. O criminoso começa a atacar mulheres sozinhas em casa. Em 3 anos, ele comete mais de 50 estupros. Os investigadores o chamam de East Area Rapist. O método dele é meticuloso. Ele visita os bairros de dia antes de atacar, corta cordas com antecedência, coloca pratos nas costas das vítimas para sentir qualquer movimento. Nenhum detalhe é deixado ao acaso. Anos depois dos ataques, sobreviventes recebem telefonemas. Uma voz masculina diz que ainda pensa nelas. Nenhuma chamada é rastreada com sucesso. A polícia não consegue identificar o autor. Em 1979, DeAngelo é demitido do Departamento de Polícia de Auburn. Ele havia roubado um martelo e uma lata de spray de uma farmácia. A demissão é registrada. Nenhum investigador a conecta ao East Area Rapist por décadas. Em fevereiro de 1978, Brian e Kate Maggiore saem para passear com o cachorro no bairro de Rancho Cordova. Os dois são perseguidos e executados na rua. Brian tinha 21 anos, Kate 20. Nenhuma testemunha vê o atirador fugir. Entre 1979 e 1986, os crimes se concentram no sul da Califórnia. O criminoso abandona o padrão de estupros e passa a matar. 10 pessoas são assassinadas nesse período. A maioria são casais atacados em casa. Em maio de 1986, Janelle Cruz é encontrada morta em Irvine, Califórnia. Ela tinha 18 anos e estava sozinha em casa. É o último crime atribuído ao Golden State Killer. Depois disso, ele desaparece.
Por mais de 3 décadas, as investigações avançam em paralelo, sem se conectar. Os casos do Visalia Ransacker, do East Area Rapist e do Golden State Killer são tratados como crimes separados até 2001. Um único homem está por trás de todos eles. Em 2001, o DNA coletado em cenas de crime do East Area Rapist é comparado com amostras do Golden State Killer. Os resultados confirmam, são a mesma pessoa. 40 anos de investigações separadas apontam para um único homem sem nome. Michelle McNamara é escritora e jornalista investigativa. Em 2013, ela publica um artigo sobre o Golden State Killer no Los Angeles Magazine. O texto viraliza. McNamara passa anos obcecada com o caso, construindo uma base de dados própria e colaborando com investigadores. Em abril de 2016, Michelle McNamara morre enquanto dorme. Ela tinha 46 anos. Seu livro, I'll Be Gone in the Dark, é concluído por colaboradores e publicado em fevereiro de 2018. O livro chega ao primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times. Paul Rose é investigador do gabinete do xerife do condado de Contra Costa. Ele trabalha no caso do Golden State Killer por mais de 20 anos. Em 2017, há 2 meses de se aposentar, Rose toma uma decisão que vai mudar a investigação para sempre. Rose contata a genealogista genética Barbara Ray Venter. A proposta é simples: usar o perfil de DNA do criminoso para localizar parentes distantes em bancos de dados públicos. A técnica se chama genealogia genética investigativa. Nenhuma agência americana havia usado o método para resolver um caso de homicídio em série. O perfil de DNA do Golden State Killer é inserido no GEDmatch, um banco de dados de acesso público com perfis genéticos de voluntários. Ray Venter identifica correspondências parciais com primos distantes do criminoso. A partir dessas correspondências, ela começa a construir uma árvore genealógica. A árvore genealógica construída por Ray Venter aponta para um grupo restrito de candidatos. Um nome se destaca: Joseph James DeAngelo Jr., 72 anos, ex-policial, morador de Citrus Heights, Sacramento. DeAngelo tinha a idade certa, o histórico certo e havia vivido nas regiões corretas durante os anos dos crimes. Investigadores montam uma vigilância discreta. Em abril de 2018, uma equipe coleta material genético da maçaneta do carro de DeAngelo sem ele saber. A amostra é enviada ao laboratório. O resultado chega em dias. O DNA corresponde ao perfil do Golden State Killer. A correspondência é inequívoca. Em 24 de abril de 2018, agentes da polícia e do FBI prendem Joseph DeAngelo no quintal de sua própria casa. Ele não oferece resistência. DeAngelo é indiciado por 13 assassinatos e dezenas de estupros. Na audiência inicial, aparece encurvado numa cadeira de rodas, falando em voz baixa. Em junho de 2020, DeAngelo aceita um acordo judicial. Ele se declara culpado de 13 assassinatos e de mais de 50 estupros. O acordo evita a pena de morte. Em agosto de 2020, sobreviventes e familiares de vítimas falam diretamente a DeAngelo durante 3 dias de audiências no Tribunal de Sacramento. Dezenas de vítimas e familiares tomam a palavra. Algumas enfrentam DeAngelo pessoalmente pela primeira vez em 40 anos. Em um momento, DeAngelo se levanta e fala: I have listened to all of your statements, each one of them. And I'm truly sorry to everyone I've hurt. O juiz sentencia DeAngelo à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso muda a investigação criminal americana de forma permanente. Desde 2018, a genealogia genética investigativa ajudou a resolver mais de 200 casos nos Estados Unidos. Joseph DeAngelo morrerá na prisão, mas uma pergunta permanece. Quantos outros predadores ainda vivem entre nós, escondidos atrás de fachadas de normalidade, esperando que a ciência ainda não desenvolvida os alcance? O DNA não esquece.
Mas conseguiremos lembrar de todas as vítimas que ainda aguardam justiça. Se esse caso te impactou, deixa o seu like e conta nos comentários. Você sabia da técnica de genealogia genética antes desse vídeo? Inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Novos casos toda semana.